Olá, paz a todos. Nesses dias de isolamento, eu tenho visto muitas pessoas falarem de Deus, colocarem orações, postarem orações, versículos bíblicos, ouvirem canções cristãs. Muita gente buscando Deus, pedindo ajuda, pedindo misericórdia. E não é que isso seja errado, e eu não quero aqui julgar a fé das pessoas, mas a verdade é que quando tudo isso passar, se Deus quiser, a gente sabe que muitas dessas pessoas vão voltar para suas vidas e não vão nem mais lembrar de Deus, não é? Isso acontece muito, né? Pessoas hipócritas, pessoas que querem algo de Deus, se declaram para Deus, dizem que Ele é tudo que elas precisam, até conseguirem o que realmente elas querem, e depois dão as costas. E assim, é algo triste, mas essa é a realidade. Essa é a realidade. As pessoas se preocupam muito em conseguir o que elas querem. Pessoas se aproximam da gente, às vezes, só querendo o que a gente pode dar, e não se aproximam da gente pelo que nós somos, né? Isso acontece muito, e em relação a Deus é da mesma forma. As pessoas querem, buscam a Deus muitas das vezes só pelo que Ele pode dar e não pelo que Ele é. Mas eu quero falar aqui sobre não esse vírus que está aí, né, deixando todo mundo isolado, que está deixando o mundo triste e preocupado com essa situação. Todo mundo está preocupado com essa situação. Mas eu quero falar de outro vírus, um vírus até pior. O pior vírus. E para falar desse vírus, nós vamos voltar lá no início da Bíblia, na história de Adão e Eva, porque esse vírus, que é o vírus do pecado, começou com esses dois. Começou a se desenvolver neles dois. Nós sabemos que Adão e Eva eram perfeitos, andavam com Deus, mas a partir do momento que eles se deixaram levar pela conversa do mal, eles desobedeceram a Deus. Eles foram nesse momento infectados com o vírus do pecado. Por isso foram expulsos do jardim, porque o jardim era um lugar de perfeição, né? E naquele momento, já infectados pelo vírus do pecado, eles não poderiam mais ficar ali. Então Deus tirou eles dali. E a partir desse momento eles começaram a ter filhos, a ter netos. A família foi aumentando, logo vilas foram sendo formadas, cidades, estados, países, continentes, enfim. De geração em geração, esse vírus que começou a se desenvolver em Adão e Eva foi passando para os seus filhos, netos, foi passando de geração em geração até chegar nos dias de hoje. E por que eu estou falando nesse vírus do pecado? Porque, como eu falei no início, ele é pior. É o pior. É o vírus que está no nosso corpo, no nosso organismo, que muitas das vezes a gente não para imaginar isso, para pensar nisso, refletir a respeito e perceber que ele é muito pior do que qualquer outro vírus. A Bíblia diz que todos pecaram, né? Em Romanos 3:23, todos pecaram, ou seja, todos têm esse vírus. Todas as pessoas têm esse vírus. Todos nós estamos doentes, nascemos doentes. E precisamos de cura, precisamos de um médico. E para curar-se desse vírus, não é qualquer médico. Para curar desse vírus é
o médico dos médicos, Jesus. Mas continuando, aí a gente vai ver que em Romanos 6:23, ele fala que o salário do pecado é a morte. Ou seja, todos os que são pecadores merecem morrer. A Bíblia diz que nós merecemos morrer porque nós nascemos com esse vírus. Mas quando a gente olha para essa situação que nós estamos vivendo, que eu até falei no início, um vírus humano, ele está causando esse isolamento, está causando essa preocupação, a ponto de fazer com que pessoas que nunca falaram em Deus passassem a falar de Deus, a ponto de fazer com que pessoas que não se interessavam em ler a palavra comecem a postar versículos sobre a palavra de Deus. Não é isso? Então, quando a coisa começa a apertar, as pessoas lembram do Criador, lembram de Cristo. E o que eu quero trazer aqui para reflexão nossa é exatamente isso. Se as situações da vida elas nos empurram a procurar Deus, por que a gente não pode simplesmente procurar Ele pelo vírus do pecado que existe em nós? Não é? Por que a gente não pode olhar para a nossa vida e perceber, puxa, se eu sou pecador, então eu preciso de ajuda. Se eu tenho o vírus do pecado, eu preciso de alguém que me ajude a me livrar desse vírus, ou não me livrar do vírus, porque na verdade isso é impossível enquanto humanos, né? Mas eu preciso me justificar desse pecado. E a gente sabe que o único que pode justificar do pecado é Jesus. Então, independentemente de pandemia, de guerras, de pestes, nós somos pecadores e existe um vírus em nós, que é o vírus do pecado. Então, que a gente possa procurar Cristo por causa disso. Olhar para Cristo sabendo que Ele é o médico dos médicos e pode nos justificar do nosso pecado. Não importa se o mundo está bem, se o mundo está mal, nós precisamos procurar Cristo. Porque no mesmo versículo que fala que o salário do pecado é a morte, também diz que o dom gratuito é a vida, né? E é Deus que nos dá a vida eterna. Então a mensagem é para que quando esses momentos ruins passarem, se Deus quiser vão passar, que a gente continue orando da mesma forma, buscando a Deus da mesma forma, lendo a palavra da mesma forma, sabe? Buscando misericórdia de Deus da mesma maneira que a gente está fazendo isso nesse momento de isolamento, porque esse vírus do Covid-19 não é nada comparado com o vírus que já habita em nós. Porque com vírus ou sem vírus, um dia, como a Bíblia fala, um dia nós vamos ter que prestar contas a Deus, né? Então, se é para eu me preocupar e se é para eu louvar a Deus e pedir misericórdia a Ele para nos livrar de algum mal, que seja por causa desse vírus do pecado, que é o mal maior. A gente precisa de Cristo por causa disso, por causa desse vírus, por causa desse pecado que existe em cada um de nós. Ele vai nos justificar. Nós vamos continuar sendo imperfeitos, pecadores, falhos. Isso vai acontecer sempre. Afinal de contas, nós ainda estamos aqui, nesse mundo que é imperfeito. Mas o amor de Cristo é tão grande que quando a gente o busca de todo o coração e a gente se entrega a Ele de verdade, Ele justifica o nosso pecado. Ou seja, continuamos errando, porque nós vamos errar querendo isso ou não, mas Ele, com sua misericórdia e seu amor, nos limpa desse pecado, nos fortalece, está sempre pronto a nos levantar e a nos colocar de volta na comunhão com o Senhor. Então, que a minha reflexão
nesse momento é exatamente isso. Olhar para Cristo, independentemente de pandemia, de guerra, de situação boa ou ruim. A gente precisa de Cristo em todos os momentos. Amém? Espero que tenham entendido, espero que a gente possa crescer em Cristo assim e que Ele venha nos abençoar. Em nome de Jesus.